Os acidentes de trânsito no Brasil são causados em sua maior parte por erro do motorista. Em boa parte deles, o motivo é o fato de dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A ingestão de uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 gramas por litro de álcool no sangue. A tabela a seguir mostra os efeitos sobre o corpo humano provocados por bebidas alcoólicas em função do nível de concentração de álcool no sangue. Então vamos olhar aí a tabelinha, né? Aí ele deu aí, ó, concentração de álcool no sangue em gramas por litro. Aí ele deu aqui de 0,1 a 0,5, os efeitos sem influência aparentes, ainda que com alterações clínicas. Então a menor quantidade, 0,1 a 0,5, já provoca alterações clínicas. Aí de 0,3 a 1,2, euforia suaves, aí tem aí todos seus efeitos. De 0,9 a 2,5, excitação, perda de julgamento crítico, e aí vai depender da quantidade, tá certo? De 3,5 a 5, coma e morte possível, né? Então, ó, de 3,5 gramas por litro a 5 gramas por litro, você pode entrar em coma e morte possível, né? Tá? Então toma cuidado, principalmente olha para cá, a gente sabe, tem conhecimento que às vezes quando os estudantes passam no vestibular, que vai fazer aquele churrasco, termina alguém da família ou algum colega, às vezes bebendo demais e termina acabando com a festa, transtorno, levando, né, para o hospital. Então os pais, mesmo na comemoração do vestibular, tem que tomar cuidado, tá certo? Também na época de veraneio, né? Porque hoje o alcoolismo aí é um fato preocupante na nossa sociedade. Mas vamos voltar aí para as questões. Então ele deu a tabela e vamos ver o que é que ele diz na alternativa. Aí ele pergunta: uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja provavelmente apresenta... Então vamos voltar para a questão. Uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja provavelmente apresenta. Então nós vimos que cada lata lá na questão provoca quanto? Em média de, aí só ler aqui, ó, cada lata, ó, 0,3 gramas por litro, o texto deu. Então, se você tomar 3 latinhas de cerveja, você vai ter uma concentração de 0,9, porque cada latinha é 0,3 gramas por litro de álcool no sangue. Se você tomar 3 latinhas de cerveja, você vai ter 0,9 gramas por litro no sangue. Ora, 0,9 gramas por litro no sangue está em que tabela? Então ele pode estar nessa primeira ou nessa segunda, porque essa primeira vai de 0,3 a 1,2, então 3 latas de cerveja dá 0,9, está nesse quadro ou nesse outro de baixo também, ó, que vai de 0,9 a 2,5. Então vou marcar a opção que tiver lá, ou euforia suave, ou sociabilidade acentuada, ou queda da atenção, tá? Ou excitação, ou perda de julgamento crítico, queda de sensibilidade e das reações motoras. Então se eu sair procurando isso, eu vou ter na letra A. Ó. Na letra A, ele diz que tomou 3 latas de cerveja, como cada latinha provoca 0,3 gramas por litro, 3 latas vai provocar 3 vezes 0,3, ou seja, 0,9. 0,9 gramas por litro dá na letra A, ó, queda de atenção, de sensibilidade e das reações motoras. É o que diz aqui quando eu tenho um 0,9, que tanto posso ter nesse quadro, ó, queda de atenção, né, ou nesse aqui, ó, perda de julgamento crítico e queda da sensibilidade e das reações motoras. Então, opção letra A, ok? Vamos para a próxima, aí ainda expliquei aqui, ó. Um indivíduo que tenha tomado 3 latas de cerveja deverá apresentar 0,9 gramas por litro. Lógico, cada latinha era 0,3, como eu tomei 3 latas, 3 vezes 0,3 vai dar 0,9. Da tabela, dessa forma, suas alterações fisiológicas e comportamentais enquadram-se nas linhas 2 e 3 da tabela. E na linha 2 e 3 tem exatamente o que tem na letra A, queda de atenção, de sensibilidade e das reações motoras, ok? Vamos para a próxima questão. Produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu
o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar um banheiro. Vamos ao relato. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar, relatou a pessoa. O texto destacado poderia ser reescrito em linguagem científica da seguinte forma. Então, vestibulando, ele deu um texto aqui, né, e pediu das opções abaixo qual seria o mesmo significado em linguagem científica. Então, vamos reler a questão, como sempre a gente faz no vestibular, tá certo? Sempre leia novamente a questão. Então, vamos lá. Produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária com amoníaco e sabão em pó para limpar um banheiro. Diz a pessoa, abre aspas, a mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar. O trecho destacado poderia ser reescrito em linguagem científica da seguinte forma. Aí ele colocou aí várias opções, né? Então ele diz, letra A, as substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporaram. Ora, primeiro, se essas substâncias químicas só evaporassem, né, e provocasse isso tudinho, elas não iam ser vendidas no comércio, porque cada uma ia evaporar e ia acontecer isso com a pessoa. Então, lógico que não, né? Com a mistura química, houve produção de uma solução aquosa asfixiante, né? Então, ora, com a mistura química, que realmente houve uma mistura química desse produto, houve uma produção de uma solução aquosa. Não, não foi uma solução aquosa. Ele disse que o gás subiu. Então, solução aquosa é uma solução com água, com líquido, ok? Letra C. As substâncias sofreram transformações pelo contato com o oxigênio do ar. Ora, se as substâncias sofressem transformações pelo contato com o oxigênio do ar, não era vendido no supermercado. Porque aí quando você botasse um sabão em pó em contato com o ar, com o oxigênio, ele ia reagir e ia fazer a pessoa perder o olfato, como estava lá, ou outra característica. Lógico que não. Letra D. Com a mistura, houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos. Então, repetindo, a letra D é a correta. Com a mistura, houve transformação química, realmente, né? Sabão em pó, o amoníaco, tá certo? Todos os produtos lá provocaram uma reação química que produziu rapidamente novas substâncias em forma gasosa que prejudicou e houve esse acidente. Então, com certeza, foi gerado novas substâncias, porque aquelas substâncias lá dos produtos de limpeza isolado, elas não poderiam provocar isso, ok? Então, olha o que eu botei. Solução, letra D. Uma das características de ocorrência da reação química é a liberação de gases, evidenciada pela fervura. Os gases liberados são tóxicos e causam os efeitos mencionados no texto, ok? Então, para cá, vestibulando. Ó, então, ele misturou, como diz lá na questão, ele misturou produtos de limpeza, tá certo? Água sanitária, amoníaco e sabão em pó. E quando misturou esses três, terminou tendo problema com o olfato, né? Ora, se teve esse problema com o olfato, significa o quê? Que houve reação química e formou novos produtos, porque as opções que tinha lá, o gás, o oxigênio do ar com sabão em pó, o oxigênio do ar com água sanitária, reagiu e prejudicou a pessoa. Não, porque
se reagisse, ninguém ia vender esses produtos. Então o ar, o oxigênio não prejudica. O que ocorreu ali é que quando ele misturou água sanitária, o amoníaco e o sabão em pó, então ocorreu aí 3 reagentes diferentes, né? Então com oxigênio também do ar, que pode ter participado da reação, também aí ocorreu, por essa mistura indevida, ocorreu uma reação química que formou um gás tóxico, por isso que prejudicou o sentido da pessoa. Então, não deve-se misturar, tá, esses produtos de limpezas, né, porque você pode estar gerando aí novas substâncias desconhecidas, como ocorreu nesse acidente relatado aí no texto, em que a pessoa teve problemas. Por quê? Porque houve a reação, formou um gás tóxico, tá certo? E aí esse gás tóxico prejudica a pessoa. Então tem que ter muito cuidado nessa manipulação dessas substâncias, ok?